Certos eventos literários e também políticos colocaram o Chile em destaque no século XX. Eu vou tentar citar alguns deles aqui. Para começar, em 1951, a escritora chilena Gabriela Mistral recebeu o Nobel de Literatura. Foi a primeira vez que esse prêmio foi dado a uma pessoa da América do Sul, a um latino-americano, aliás. Com a Gabriela Mistral, que inclusive chegou a morar no Brasil, em Petrópolis, na minha cidade. Com a Gabriela Mistral, a literatura chilena começa a ser divulgada pelo mundo. Foi meio que um primeiro passo, digamos assim. Só que a consagração da literatura de lá veio 20 anos depois, em 1971, quando o famoso poeta Pablo Neruda foi o premiado com o Nobel. Só que nem tudo era literatura no Chile daquele período. Um ano antes, em 1970, o político Salvador Allende entrava no poder e se tornava o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. Num cenário de Guerra Fria, já dá para ter uma noção do grau de destaque e repercussão que essa notícia teve ao redor do mundo. Acontece que o governo dele durou bem pouco tempo, no caso até 11 de setembro de 1973. Curiosamente, o mesmo dia e mês do atentado em Nova York, só que no caso esse foi em 2001, Naquele ano de 73, após um golpe militar, se inicia o governo desse indivíduo aqui, o Augusto Pinochet. Provavelmente, muito provavelmente, o ditador mais conhecido que já surgiu no nosso continente. No mesmo ano morreram o Pablo Neruda e também o próprio Salvador Allende. Se iniciava, então, a ditadura militar chilena, que apenas viria a terminar em 1990. Deu pra ver, que as coisas foram bem movimentadas no Chile a partir de meados do século XX. O escritor chileno Roberto Bolanho, através do livro Noturno do Chile, nos dá a oportunidade de ver um pouco da situação que estava acontecendo no Chile nesse período, através da perspectiva de um personagem que fez parte tanto desse cenário literário quanto desse cenário político. O Noturno do Chile é um livro bem diferente, curioso e com alguns detalhes interessantes. Um primeiro deles, por exemplo, é o fato de que o livro só tem 2 parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo ocupa praticamente o livro todo, e o segundo parágrafo é simplesmente uma frasezinha no final. Reza a lenda que o Bolanho pretendia colocar como nome do livro não o Noturno do Chile, mas sim as 3 últimas palavras da última frase do livro, que obviamente eu não vou falar quais são, mas parece que convenceram ele de não fazer isso. No livro temos uma narrativa de um personagem chamado Sebastián Urrutia, padre e crítico literário chileno, que, à beira da morte, decide falar como foi a sua vida. A narrativa dele segue mais ou menos uma ordem cronológica, só que muitas vezes o que ele fala parece um pouco confuso, outras vezes a narrativa entra num ritmo acelerado, o que provavelmente acontece por conta do estado de saúde em que ele se encontrava. Nessa situação, o padre vai falando sobre vários episódios da sua vida, como por exemplo quando ele se interessou pelo universo dos livros. Um dos primeiros episódios que ele aborda ocorre na década de 50, quando o padre Sebastián visita a fazenda de um importante nome da crítica literária chilena. Nessa fazenda meio que se inicia a vida literária do padre, e ele tem inclusive a oportunidade de conhecer o próprio Pablo Neruda. Aliás, muitos personagens do livro Noturno do Chile foram baseados em pessoas reais, o que faz com que valha a pena você dar uma procurada na internet depois a biografia dos personagens que você tiver interesse. Em seguida, vários outros eventos vão sendo narrados ao longo do livro, como por exemplo a viagem do padre pela Europa, o retorno dele ao Chile no momento que o Allende estava entrando no poder, ou por exemplo as aulas de marxismo que ele teve que dar ao próprio Pinochet e outros membros do governo, meio que com o argumento de que o governo precisava conhecer os seus inimigos, ou também as reuniões literárias que ele participou e por aí vai. De modo geral, o livro Noturno do Chile é uma espécie de crítica à postura um tanto quanto egoísta de uma parcela dos escritores e intelectuais chilenos com relação a tudo que estava ocorrendo no país naquele período. Para dar um exemplo com o próprio padre Sebastián, o Allende tinha acabado de entrar no poder e a situação no Chile estava bastante confusa. Desse período até o golpe militar, o padre resolve passar o tempo dele lendo os clássicos gregos, com completa indiferença com relação a tudo que estava acontecendo. Para não dizer que tinha completa indiferença,
Logo depois que o governo do Pinochet entrou no poder, ele percebe que o céu estava mais azul, que as ruas estavam silenciosas, e aí ele opta por rezar pela alma das pessoas que morreram. Só que a indiferença não durou muito tempo. Pouco a pouco ele foi percebendo que, inevitavelmente, ele fazia parte daquele cenário político, às vezes indiretamente e às vezes diretamente. De certo modo, essa narrativa autobiográfica do padre nos permite ver um pouco da história chilena numa perspectiva muito peculiar. Ele, ao falar da sua vida, transmite várias incoerências, o que torna muito difícil saber qual era a real posição dele com relação a tudo que estava acontecendo. Em certos momentos da narrativa predomina um ar arrogante, um ar orgulhoso do padre. Em outros momentos, pelo contrário, ele expressa uma espécie de arrependimento, um sentimento de culpa muito profundo, o que torna a coisa realmente um pouco confusa, né? Talvez a única coisa mais certa aí seja o fato de que esse é um personagem que tem uma tendência muito forte de ficar fugindo da realidade. De qualquer maneira, o livro Noturno do Chile é um livro que vale muito a pena a leitura. Através dele você tem uma descrição não apenas da história do Chile, mas também daqueles que, de certo modo, com a sua omissão, acabaram se tornando cúmplices. É isso. Espero que você tenha gostado da resenha. Se você gosta também do conteúdo que eu publico por aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, inclusive desse livro aqui também, e também o link de outras lojas virtuais, em que basta você efetuar um pedido, qualquer pedido através desses links, que o canal recebe uma pequena comissão. E é aquilo de sempre. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida que ajuda o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você quer ler, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!